Olá pessoal, Juliano Goulart aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre levantando capital, levantando aporte, né? E a razão de eu querer falar sobre isso é porque muitas empresas, quando elas estão na fase inicial, elas precisam levantar capital. Não adianta só ela simplesmente lançar um produto, correr atrás do mercado, tentar vender esse produto. Pode existir algum outro player, algum outro jogador, né? Uma concorrência no teu mercado que vai te ultrapassar velozmente, vai te deixar para trás e dominar aquele mercado no qual você está tentando operar. Existem alguns quesitos ali, algumas coisas que você precisa saber antes de levantar capital. E eu vou falar bastante sobre isso aqui, eu vou ir relativamente a fundo nesse tema. Então, se você tem uma empresa ou está pensando em ter uma empresa e pensa em levantar capital, que é uma coisa que eu recomendo fortemente, assiste esse vídeo até o final, porque você vai ter bastante insights aqui sobre como operar dentro desse mundo. Se você não sabe ainda, eu tive duas empresas, né? A minha última empresa foi vendida recentemente, justamente para um concorrente maior, americano, né? Mas eu passei por todo esse processo, eu levantei capital, né? Eu cresci minha empresa e finalmente pude vendê-la dentro do mercado internacional. Mas, se você ainda não tem uma empresa, se você tem uma empresa e está começando e quer levantar aporte, esse vídeo sem dúvida é para você. Algumas coisas a considerar antes de você levantar capital. E a primeira delas, que eu diria, é se você precisa realmente de capital. Se perguntar, se fazer a pergunta, será que eu preciso de dinheiro para levantar a minha empresa? Se você estiver dentro de um mercado onde você precisa crescer rapidamente, você precisa levantar capital. Não é uma opção, você realmente precisa levantar capital. Se você está no mercado, de repente, onde você vai criar um produto físico, né, onde você vai criar, sei lá, uma padaria, por exemplo, e essa padaria, obviamente, não precisa crescer super rapidamente, ou você vai ter, sei lá, um supermercado, ou uma loja de pneus, enfim, sei lá, alguma empresa onde você precise de uma estrutura física grande. Essa empresa não é necessariamente uma startup, ela não é necessariamente uma empresa escalável, né? Então, de repente, você não precisa desse dinheiro privado. Existem algumas diferenças em levantando aporte e a gente vai falar um pouquinho delas, mas quando eu falo de levantar aporte, eu não falo de ir no banco e pegar dinheiro, não é esse dinheiro que a gente está falando aqui. A gente está se referindo mais a levantar aporte junto a investidores anjo, né, que a gente chama. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos degraus de aporte, né, de investimento que você pode encontrar no seu caminho. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o que a gente chama de bootstrap, que é você criar a tua empresa com o teu próprio dinheiro. Mas isso é raro, isso demanda você ter dinheiro em caixa, colocar esse dinheiro em caixa e fazer com que a tua empresa decole a partir dele. Não foi o meu caso também. Eu levantei aporte justamente para crescer as empresas. E o segundo estágio, né, de investimento, por assim dizer, seria investidor anjo. E o que é o investidor anjo, né? Por que ele tem esse nome? Porque ele meio que apadrinha aquele empreendedor. E normalmente não é nem só um, não. Pode ser um, mas normalmente vão ser vários investidores que vão vir juntos, né, para trazer um aporte para aquela empresa. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho, vamos quantificar um pouquinho isso para que você não fique tão perdido. Investimento anjo, bootstrap, né? Tanto faz. Ali vai ser você colocando teu dinheiro, mas normalmente vai ter até 50 mil, até 100 mil. Depende muito. Isso varia muito. Já investimento anjo vai variar eu diria que entre 150 a mais ou menos uns 800 mil reais. Tá? A gente está falando de reais aqui. Nos Estados Unidos os valores são completamente diferentes, tem muito mais dinheiro circulando, e então obviamente os valores são bem diferentes. Mas no Brasil, né, que é um país ainda um pouco tímido nessa parte de aporte, os valores vão ser realmente esses, de 150 mil até 800 mil. Isso é uma média de quando você levanta capital anjo. Em seguida você tem o que a gente chama de série A, que já você não está falando mais de investidor anjo, você não está falando mais de pessoa física investindo na tua empresa, você está falando agora de um fundo de investimento. Então o jogo é outro, o jogo é muito mais sério, você está levantando o aporte de pessoas que são profissionais no assunto, que entendem disso e que obviamente vão demandar um outro nível de resultado da tua empresa para começar a fazer aquele investimento. Mas vamos lá, para quantificar um investimento série A vai gerar ali entre 1 milhão
e 4 milhões de reais vai ser mais ou menos a média ali de investimento série A. Depois você tem série B, que vai variar aí, pode ir de 4 milhões a 20 milhões, 30 milhões, e aí você tem série C, série D, série A e por aí vai, né? Quando você pega grandes empresas que já levantaram grandes aportes, né? Se você falar, por exemplo, de Pinterest, né? O Pinterest foi fazendo suas séries, série A, série B, série C, até levantar 400 milhões de dólares em uma rodada, né? Se não me engano foi série F, você vê que podem ter várias realmente. Até ele fazer IPO, né? E esse é o último estágio, realmente quando digamos assim, é o caminho ideal de uma startup que cresce rápido, é levantar a série A, série B, série C, enfim, as séries que forem necessárias, até fazer o seu IPO, né? Que é quando a empresa dá entrada no mercado, na bolsa de valores, e aí levanta muito dinheiro, né? Pode ser 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, depende do volume transacional dessa empresa. Mas, enfim, o que eu quero falar hoje não são dessas etapas, não é de série A, série B, é de investimento anjo. Então é realmente para você que está começando, que tem uma empresa que fatura abaixo de 100 mil reais por mês, por exemplo, que está realmente ali dando os primeiros passos e que de repente, inclusive, nem sequer tem faturamento ainda. Você pode ter zero de faturamento ou está criando a sua empresa e já levantar aporte nesse início dela sem sequer ter um faturamento. Isso é bem possível, não é tão comum assim, eu vou falar sobre isso, mas é bem possível, eu tenho vários casos que já fizeram isso. Uma questão interessante de observar é o seguinte, quando você vai levantar capital anjo, o que você tem que levar em consideração, né? Primeiro deles é aquilo que eu falei, será que você precisa desse dinheiro? Será que você não pode de repente pegar de um banco isso? Se você puder pegar de um banco, é sempre lá na frente, se a tua empresa crescer muito, é muito melhor negócio, porque quando você pega um investimento anjo, você dá uma parte qualquer investimento que você pegue, né, de fundo privado, você vai dar uma parte da sua empresa. Então normalmente quando você recebe um investimento anjo, você vai dar 10%, 5% da tua empresa, de repente 15%, 20%, até 20%. Depende do negociado, né? Os investidores anjos vão querer, obviamente, o máximo possível e você vai querer dar o mínimo possível. Isso é normal, vai fazer parte da negociação, mas eu aconselharia para você não dar mais de 10%, tá? Meu conselho é não vá além de 10%, porque se a tua empresa for levantar outros rounds, né, que a gente chama outras rodadas, ela vai precisar de equity, né, ela vai precisar de ações para liquidar com esses novos investidores. Então, fica a dica aqui, não ceda mais de 10%. Motivos para você levantar, de novo, se você precisar crescer rapidamente no mercado. Outra, se você não tiver dinheiro em caixa, ter dinheiro em caixa pode ser muito importante para você. Capital de giro, né? Por isso também é um motivo para você levantar aporte. Outro motivo que você teria para levantar aporte, está estressado demais com dinheiro. Se a tua empresa, por exemplo, se você fica naquele estresse de será que eu compro um quadro branco? Porque o quadro branco pode ser caro para você nesse momento. Será que eu compro um PC, um notebook, um MacBook melhor? Será que eu pego uma internet mais rápida? Esse tipo de estresse e de ansiedade é tão banal, é tão pequena perto do que ela deveria ser, que nesse caso vale a pena levantar dinheiro só para se livrar disso, para você não ter essa picuinha, esse joguinho de ficar de repente estressado com essas pequenas coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Na verdade, essas pequenas coisas vão tirar a tua atenção do teu negócio e da tua empresa e do teu produto e vão jogar atenção demais nessas pequenas coisinhas. Então, outro motivo para você levantar capital é você não ter que se estressar. Levanta capital e vamos embora, sabe? Acelera. Compra o quadro, compra um MacBook novo, zero bala, gasta dinheiro num projetor, se for o caso, gasta dinheiro numa internet bem melhor. Você quer velocidade, né? A tua empresa precisa crescer rápido e não ficar ali na picuinha do dia a dia, estressado com conta para pagar, etc. Outro fator que também pode te levar a levantar aporte é salário. Se a tua empresa está no início ainda e você ainda não tira um salário decente, isso é mais um motivo, isso é outro motivo para você levantar aporte. Você não quer, de novo, você precisa criar você precisa criar um ambiente onde você tenha um menor nível, um menor índice de fricção, um menor índice de
de problemas e de obstáculos na tua jornada, né? Se salário é uma dessas coisas, se você precisa ficar preocupado com conta para pagar, de repente com o aluguel do teu apartamento, com, sei lá, os filhos que vão para a escola, a conta de água, a conta de luz, a conta de gás, esse não é um ambiente propício para você se desenvolver rápido o teu negócio. E nesse caso, eu recomendo fortemente que você levanta aporte, comece a se pagar um salário decente, onde você cubra todos os seus custos, né, operacionais da tua vida, né, os teus custos pessoais, e acabe com isso e foque só na empresa. Os próprios investidores querem isso, eles não querem que você fique estressado com a tua vida pessoal. Fazer montar uma empresa é muito difícil, e você não precisa adicionar etapas e obstáculos nessa jornada. Então, para evitar tudo isso, faça as contas lá, o quanto você precisa para estar bem mesmo, assim, para não ter problemas ali de estresses em função de dinheiro. Pode ser, obviamente tem limites, né? Vamos lá, falando aqui um pouquinho vamos quantificar um pouquinho isso no Brasil. Eu acho que menos de 3.500 você não tem como sobreviver no Brasil. Assim, você tem como sobreviver, óbvio, mas num nível muito complicado. Você não vai ter dinheiro para pagar o teu aluguel direito, você não vai ter dinheiro para poder fazer as suas coisas, sair, se divertir minimamente, né? Ir com a tua esposa ou namorada ou qualquer coisa que seja do gênero para algum lugar, desestressar um pouco, pagar as tuas contas com uma certa folga. Então, enfim, pode ser menos que isso, pode, mas, de novo, não vale a pena, 3.500 é muito pouco, né? Então, vale a pena se pagar um salário. E aí, dependendo da cidade onde você esteja, pode ser 5.000, pode ser 6.000, pode até ser 8.000, dependendo se estiver, de repente, numa São Paulo, no centro, enfim. Você vai calcular esse valor baseado no que você precisa de fato. Agora, isso dito, não significa que você também vai chegar e vai falar, não, agora eu vou tirar 15.000, 20.000 por mês. Não faz muito sentido. Você poderia colocar esse dinheiro na empresa como investimento, ao invés de tirar só para você, para pagar. Você com certeza não consome isso tudo. Se você está consumindo isso tudo, faça um downgrade, porque não faz sentido você estar no início de uma operação de uma empresa tendo um gasto desse nível, tá legal? Isso é lá na frente, quando você já estiver rodando a empresa, de repente levantar um série A, aí faz total sentido tirar 15, 20, enfim. Vai depender de novo de quanto você levantou e de quanto a tua empresa tá gerando, né? De faturamento. Essas são as razões para você levantar, e tem mais uma, inclusive. Se você, eu diria que é o seguinte, um outro índice para dizer se você, para te responder enquanto pergunta se você deveria levantar aporte é o seguinte: olhe o teu mercado e me diga se você fica nervoso, estressado, ansioso, se um concorrente teu levantou dinheiro. Se você escutar a notícia de que um concorrente teu acabou de levantar 5 milhões, o quão nervoso você ficaria por essa notícia? Se você estiver no mercado onde seja um serviço de nicho e tal, e que você fale, olha, realmente isso aí não impacta em nada para mim, beleza. Então pode ser que você, inclusive, não precise de dinheiro. Agora, se o fato de ter uma nova concorrente no mercado, ou esse concorrente ter levantado aporte, te deixa extremamente nervoso, não tenha dúvida, você precisa levantar aporte. E assim, muita gente acha que levantar aporte é super difícil, levantar grana, dinheiro de investidores é super difícil. Claro que não é difícil. Realmente não é difícil. Me desculpa se você acha que é difícil, você está errado. E esse vídeo, inclusive, vai te mostrar como fazer isso, né? Uma série de passos que você pode tomar para fazer isso, mas realmente não é difícil, basta você ter um produto bom. Obviamente, se você não tiver um produto bom, tiver um produto ruim, você não vai levantar aporte, você não vai levantar dinheiro nenhum, inclusive nem de banco, a não ser que você pegue um valor horrível com juros horrível, né? Então, assim, com produto bom, com um mercado decente, né, um mercado bom, não tenha dúvida, a gente tem um monte de investidores lutando para fazer aporte em empresas que podem crescer muito. Vamos lá, para o primeiro passo. Se você quer levantar aporte, então encerramos aqui a parte das perguntas. Você definiu que você precisa de aporte, você quer levantar aporte, legal. Agora vamos passar para o próximo passo, que é como você consegue levantar aporte, né? Como você consegue levantar desses 150 a 800 mil reais de investidores anjos. E essa questão toda está em volta, ela está compreendida dentro de networking, né, que a gente fala, ou seja, conexões. Coisas que você pode fazer para acionar as suas conexões primeiro, pergunte para conhecidos.
peça para esses conhecidos eventualmente falarem com conhecidos deles. Muitas vezes você está a 2 conexões de um investidor anjo. Muitas vezes você tem uma pessoa que tem lá, sei lá, 2 milhões, porque ela é uma pessoa bem sucedida lá nos negócios, tem 2 milhões ali que ela tem para investir, e essa pessoa está disposta a colocar 300, 400 mil reais na tua empresa, porque a tua empresa pode gerar um valor grande lá na frente para ela. Aliás, se você não entendeu ainda como funciona o investimento em geral, né, anjo, etc., o motivo desses investidores investirem é porque lá na frente você vai vender a tua empresa, ou você vai fazer IPO, ou você vai pegar uma rodada bem maior e é ali que eles vão sair vendendo a ação que eles compraram por 200 mil, por exemplo, por 2 milhões, ou bem mais, e ganhar, sei lá, 10 vezes o que eles investiram. Só fazendo um parênteses, é para isso que eles investem dinheiro em empresa, tá legal? Então você decidiu que você quer investir, procura conhecidos de conhecidos e veja se dentro do teu networking, dentro das tuas conexões, você tem pessoas, você tem investidores anjo, ou pessoas que podem se tornar investidores anjos para a tua empresa. Se você não tiver essas conexões, Juliano, eu não tenho conexões, já perguntei para todo mundo na minha base de conexões e não tenho mesmo, não tem ninguém que eu possa recorrer, beleza, tudo bem, tudo certo. Eu também foi mais ou menos assim. Nesse caso, o que você pode fazer é ir para eventos de startups. Tem uma série de eventos de startups que acontecem no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. Se você está numa cidade média ou grande, eu tenho certeza que tem vários eventos de startups rolando durante um ano. Se você está numa cidade que é muito pequenininha, que tem, sei lá, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, isso é muito mais desafiador. Mas não significa que você não possa, de repente, viajar para uma cidade maior onde esteja acontecendo um evento de um mínimo de impacto. E por que você deve ir para eventos de startups? Né, e eventos enfim, do mercado tecnológico de uma maneira geral? Ora, porque os investidores vão para eventos de startup. Eles vão para eventos de tecnologia para descobrir quais são as empresas que estão trazendo inovação e nas quais eles podem investir. O investidor anjo, profissional principalmente, esse é o trabalho dele, é o trabalho full-time dele. Ele é um profissional e ele está buscando constantemente novas empresas para investir. Ele quer investir em empresas que sejam muito boas, que vão crescer rápido e que vão gerar um ganho enorme para ele. Então ele precisa estar muito esperto, porque empresas boas não ficam dando mole no mercado esperando o investidor. Empresas boas estão se colocando no mercado, indo para eventos, fazendo conexões, gerando ali concorrência, inclusive, entre os investidores e recebendo aportes maiores, inclusive, do que eles estavam buscando. Então, o investidor anjo precisa estar muito ligado. Né? Eu ainda vou fazer um vídeo para investidores anjo, mas enfim, se você pensa em ser investidor anjo, você tem grana, né? De repente você tem lá 500 mil que você tem ali só para investir em outras diversificações de investimento, com certeza você precisa estar ligado, precisa estar indo para eventos desse tipo para ver quais empresas vão se despontar no mercado com uma coisa inovadora, né? Com um produto inovador, com uma solução inovadora. Não precisa ser tecnologia pura, tá? Software e tal. Pode ser uma solução diferente, pode ser um produto físico mesmo, mas que seja bastante diferente, que seja interessante, que possa escalar, né, dentro do mercado. Então esse é o segundo passo que você poderia dar no caso de não ter conexões com investidores anjos. Vá a eventos, porque lá você pode conhecer investidores anjos. E dentro do evento, procure conhecer aquelas pessoas que estão... inclusive, investidores anjos têm um mito que até é verdade em muitos casos. Eles viram crachá. Quando você vai no evento, de repente você tem crachá. E o que o investidor anjo faz muitas vezes é ele vira o crachá, porque às vezes tem muita gente, muita empresa que não tem nada a ver, que não tem produto bom e que quer ficar batendo papo com esse cara. E esse cara não tem tempo para uma empresa ruim, então ele não vai conversar com esse cara, ele prefere primeiro ver uma empresa interessante e de repente ir atrás dessa empresa. Mas procura esses caras, saca um pouquinho esses caras e de repente se apresenta, fala quem você é e fala qual é o teu produto, né, e por que o teu produto pode ir tão bem. Uma dica que eu vou dar para vocês é que investidores anjos não investem só no produto, tá? Eles investem no fundador, nos fundadores, né, e na equipe. Muitas vezes, inclusive, os investidores anjos não acham aquele produto extremamente interessante, mas eles acham muito bons.
e se esse cara não acertar numa primeira etapa, esse cara pode acertar numa segunda etapa, né? numa nova, dentro da mesma empresa, com uma nova solução, com uma nova inovação que ele está trazendo. Isso é relativamente comum, então bons investidores ficam muito de olho em time, né? Em equipe. Quem são esses caras? Qual é o background deles, né? Qual é o contexto onde eles operaram? Eles conhecem o mercado onde eles estão atuando, eles sabem como esse mercado funciona. Por exemplo, nesse momento estou trabalhando com uma empresa cliente e a gente está desenvolvendo todo o processo para captação de aporte, né? Então é uma empresa que não tem ainda faturamento, mas eu já estou organizando as coisas para que no momento em que ela tenha faturamento ela consiga levantar aporte rapidamente. E a dica que eu dou para você, se você não sabe como fazer isso, no momento em que você reconhecer o investidor, fizer o primeiro contato com ele, pegue o contato dessa pessoa, faça de uma forma que você fique com o e-mail dela ou com o LinkedIn dela. De alguma forma é importante que você mantenha um contato. E-mail é melhor, já vou explicar por quê. E-mail pode ser uma ótima estratégia porque justamente quando levantei capital, eu criei um MailChimp, né, uma conta lá num disparador de e-mail só para investidores. E uma coisa que é bem interessante de fazer, que eu fiz, eu não li em lugar nenhum, eu realmente criei essa estratégia, é de você mandar relatórios mensais para esses investidores. Então era muito interessante porque eu tinha lá uma rede de investidores que eu tinha com as quais eu fiz conexão, né, com as quais eu me conectei e fiz contato e peguei e-mail e tal, e aí você mantém esses investidores aquecidos para no momento onde você quer levantar aporte eles estarem ali já mais perto de você e saberem exatamente onde você está. Então a cada mês eu mandava um e-mail para eles com todas as métricas da empresa, e a empresa estava crescendo, então eu mandava, esse mês tantos clientes a mais, esse mês agora tanto mais faturamento. E os investidores tinham acesso a isso e eles ficavam interessados, a gente tinha um nível de abertura do e-mail muito grande. E o que aconteceu, inclusive, é que ao longo desse caminho, né, acho que durou uns 6 meses, talvez um pouco mais, muitos investidores que de repente não tinham demonstrado interesse começaram a mostrar interesse porque viram o crescimento da empresa, viram que a gente estava... Só o fato de eu ter organizado isso e começado a mandar e-mail e relatórios mensais mostrava para aquele investidor o quão profissional a gente era. O quão corretos e honestos e transparentes a gente era em relação ao que a gente estava fazendo. Isso já fez um diferencial por si só, né? Então, minha dica para você pegue e-mails, né, colete esses leads aí, por assim dizer, e coloca eles numa pipeline. E outra dica que é muito interessante, tenta criar uma competitividade, uma concorrência entre investidores. Na minha empresa, eu tive um investidor que queria investir mais do que os outros. A condição, inclusive, para a entrada dele é que ele investisse mais do que todo mundo. Ele queria ser o investidor que colocava mais dinheiro. Porque ele tinha um percentual um pouco maior em relação aos outros investidores e, obviamente, tinha um poder de uma voz, não poder de decisão, porque o investidor não tem poder de decisão, não necessariamente, mas pelo menos uma voz. Ele tinha uma voz um pouco maior do que os outros investidores e ele queria isso. Então, trazer uma competitividade para dentro da tua rodada de investimentos é sempre importante. E é muito importante porque isso cria também uma sensação de escassez e uma sensação de urgência, né? Afinal de contas, o cara pode querer te manter no pipeline durante muito tempo. Esse investidor pode querer te colocar em banho-maria ali, deixa eu ver o quanto esse cara vai e como é que está o crescimento dele mais lá para frente. Ao invés de fazer isso, inverte o jogo, né? Vira o jogo e coloca esse cara numa sensação de urgência. Coloca outros investidores e fala, eu tenho vaga só para tanto, pode ser 300 mil, e eu quero 3 investidores, então cada um tem que colocar 100 mil. Um exemplo. E aí, de repente, você tem ali 6 investidores que querem colocar dinheiro na tua empresa. Você vai falar, não, peraí, eu estou negociando aqui, somente 3 vão ser, não interessa, eu não vou puxar 600 mil de aporte agora, que aí eu vou ter que dar mais porcentagem da minha empresa, eu vou puxar 300 mil. E eu vou escolher 3 investidores. Os que vierem mais rápido aqui e assinarem um contrato são os que a gente vai fechar. Esse tipo de situação onde você consegue inverter
o processo é o melhor. Né? Nem sempre acontece, mas se você tem uma empresa muito boa e uma empresa que está, mesmo que não esteja faturando ainda, mas que está trilhando um caminho legal e cada vez ganhando mais clientes, é uma ótima oportunidade, uma ótima estratégia. Né? Alguns investidores puxam rodada antes mesmo de conseguir gerar algum dinheiro. Né? De repente está gerando zero dinheiro, mesmo assim ela consegue investir. Eu tenho alguns exemplos. PipeFi do amigo meu, né? PipeFi é uma plataforma super importante, acabou de levantar 40 milhões de dólares de um amigo meu, também do ecossistema de empreendedores. Enfim, vários casos aqui que eu tenho na cabeça, mas também não vou mencionar todos eles. Mas uma estratégia que você pode fazer é o seguinte: à medida em que você se conectar com investidores e estiver mandando aqueles relatórios, combina com eles, de repente, quando você iniciar um contato, não inicia o contato pedindo dinheiro. Porque isso pode gerar, de repente, o cara não está faturando ainda e o cara já está aqui tentando levantar aporte. Eu não quero colocar dinheiro numa empresa que não esteja faturando nada. Esse cara pode ser um cara que você pode queimar se você não souber fazer o primeiro contato com ele. Então, uma das coisas que você pode fazer, que é bem interessante, é no primeiro contato, né, no momento em que você está falando sobre investimento e tal, falar: olha, eu quero levantar aporte, mas eu não quero levantar aporte agora. Eu estou validando ainda o meu. Isso mostra um nível de profissionalismo e um nível de maturidade enquanto empreendedor muito grande. Diz simplesmente: eu não estou levantando aporte agora. Eu estou ainda refinando o meu mercado, eu estou validando o meu mercado, eu estou tendo certeza primeiro de que a minha oferta está correta, pelo preço correto, dentro do nicho correto. Mas vamos manter o contato e no momento em que eu atingir, por exemplo, os 100 primeiros clientes, a gente começa a falar de novo. Pode ser? Isso demonstra um nível de maturidade muito grande enquanto empreendedor. E eu recomendo fortemente você começar com um discurso desse, principalmente se você estiver falando com um investidor profissional. Esse cara vai entender que você sabe como o jogo funciona e vai falar: ok, bacana, esse cara não está me pedindo nada agora, ele só está me pedindo para manter contato porque de repente ele vai me mostrar resultado. É um cenário ideal para o investidor. Ele quer entender como a tua empresa vai estar fazendo, vai estar de repente aumentando o faturamento no futuro. Uma coisa que você precisa ter atenção, né, agora indo para uma etapa mais avançada, no momento em que você decidir quais são os investidores da tua empresa, no momento em que você decidir quanto você quer levantar para a tua empresa e os potenciais investidores, procura escolher investidores que agreguem para o teu negócio. Dinheiro só por dinheiro pode ser um problema, inclusive. Se você tiver investidores que não entendem do teu negócio, se você tiver investidores que de repente vão te trazer problema, porque eles vão querer relatórios, semanais ou mensais, relatórios mensais são comuns, né? Semanais já não. Então, assim, se você for levantando, já que você vai estar levantando aporte, levanta aporte, o que a gente chama de smart money, né? Dinheiro inteligente. E o dinheiro inteligente nada mais é que o dinheiro de uma pessoa que entende o teu mercado, pode trazer mais conexões e pode inclusive te ajudar a levantar as próximas rodadas. É muito comum isso, esteja atento a isso no momento que você for levantar aporte. É muito comum os teus próprios investidores anjos te conectarem com fundos de investimento que aí já vão fazer a segunda rodada por 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, enfim, qualquer que seja a soma. Esses caras, eles não podem ser apenas pessoas que colocaram dinheiro. Esses caras têm que ser seus amigos. Esses caras têm que ser pessoas que vão lutar contigo pelo mesmo objetivo. Ele quer que a tua empresa dê certo. Ele tem todo o interesse para que a tua empresa vá para frente, gere muito resultado, para que ele ganhe lá na frente, né, também. Ele pode ganhar seja numa segunda rodada, ou de novo quando você vender a tua empresa, ou quando fizer IPO, né, quando for para a Bolsa de Valores. Mas no momento em que isso acontecer, em que você tiver decidido quantos investidores e qual dinheiro, procure então achar aqueles que são mais inteligentes para o teu negócio e agreguem não só com dinheiro, mas também com conexões, com expertise e de repente até com outros clientes, né, com potenciais clientes ou potenciais parceiros para o teu negócio. Isso também funciona muito bem.
No momento que isso for feito, vocês vão assinar um que a gente chama de NDA, né, que é um Non-Disclosure Agreement, nada mais é do que um contrato de confidencialidade, onde vocês realmente vão começar a desenhar o contrato e quais são as cláusulas. Normalmente o investidor anjo, agora já entrando um pouquinho mais na parte técnica, normalmente o investidor anjo vai ter uma cláusula onde ele tem o direito de tag-along, que a gente chama, que é quando ele pode... sei lá, de repente imagina que você resolveu vender a tua empresa para vender equity, né? Vender percentual da tua empresa para alguém, ou para uma outra empresa, ou para um novo investidor. Esse investidor anjo ele tem o direito normalmente de vender as ações dele nesse bolo, inclusive muitas vezes ele tem preferência de venda. É uma maneira isso é comum e é uma maneira de deixar ele um pouco mais confortável com a saída dele da empresa. Afinal de contas, o investidor anjo quer sair da empresa. Normalmente em 5 a 10 anos. Eu diria que é mais ou menos a média do tempo em que o investidor quer permanecer na empresa. Ele é assim que o mundo dele funciona, é assim que ele ganha dinheiro, e isso precisa acontecer para que ele seja, para que o investimento dele dê certo, né? Juliano, e se a empresa não for vendida, ou sei lá, se a empresa morrer? O investidor perde o dinheiro dele, é assim que funciona, é um capital de risco que a gente chama, mas em compensação, quando a empresa dá certo, o cara ganha muito mais do que qualquer outro investimento que ele pudesse ter feito. Não importa se é, sei lá, bolsa de valores, a não ser que seja uma bolsa de valores, a não ser que seja uma ação muito explosiva, né? Não existe nenhum investimento que se compare, que tenha o risco, mas ao mesmo tempo que se compare ao nível de investimento, ao nível de retorno que uma startup pode trazer para ele, né, para um investidor anjo. No momento em que ele fizer isso, no momento em que vocês tiverem ajustados os ponteiros e fizerem os contratos, né, esse investidor pode pedir outras coisas, né, como de repente direito de voto, reunião mensal para ver como é que está o crescimento da empresa, mas basicamente é isso, não é tão complexo assim. Existem várias camadas de complexidade que eu não vou abordar aqui, senão seria um vídeo de, sei lá, 700 horas, mas basicamente isso aqui cobre o básico e realmente cobre o que você precisa fazer para levantar aporte e pelo menos saber o que você tem que costurar ali em termos de acordo com esse investidor anjo. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, curta o canal, né? Curta esse vídeo e assine o canal para que você seja notificado de novos vídeos. E eu espero que você use essa informação que eu trouxe agora. Se você estiver buscando capital, né, não tem dinheiro para começar o seu próprio negócio, ou precisa de um investimento para realmente decolar o negócio, espero que isso te ajude a ir buscar investimento. E se você tiver alguma dúvida, coloca ali no YouTube ou no canal que você estiver assistindo, eu vou tentar responder da melhor maneira possível e ajudar dentro do meu conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.